Já participamos do momento do louvor e da adoração. Já participamos desse momento de celebração ao Senhor por esse projeto, Casa de Paz. E agora vamos para o momento da palavra. No momento do louvor, nós cantamos, falamos para o Senhor aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E no momento da palavra é hora de ouvir, de receber. No momento do louvor e adoração, o Senhor ele ficou atento a você, quieto e atento ao que você estava falando para Ele, o que você estava sentindo, pensando. E agora no momento da palavra, ao contrário. Esse já foi o momento que você falou. Agora é a hora de ouvir aquilo que o Senhor tem para responder sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Fala assim com a pessoa que está do seu lado. Agora é momento de ouvir o Senhor e a sua resposta para as nossas vidas. Amém? Aí fala assim para ele agora, fica quietinho agora. Se falar do seu lado aí, se cochilar, se não prestar atenção, você belisca. Me ajuda aí, tá bom? Pode beliscar, está autorizado a beliscar. Queridos, como eu falei com vocês, uma grande alegria poder presenciar, poder desfrutar desse momento, desses frutos do Casa de Paz. Eu louvo a Deus pela vida dos discípulos, pelos agentes, embaixadores, os missionários da paz que deixaram o conforto do seu lar para ir cumprir essa missão de levar a paz de Cristo sobre esses lares que tanto precisam. E louvo a Deus também pela vida dos filhos que foram anfitriões. O que é anfitrião? É alguém que recebe alguém na sua casa. E vocês receberam os embaixadores da paz. E não tem outra saída, não tem outro caminho, a não ser a paz ser implementada, ser implantada na casa de vocês. Eu profetizo, meu irmão e minha irmã, que a paz de Cristo será sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, todas as áreas da sua vida, porque você abriu a sua porta para receber os embaixadores da paz, para receber a palavra do Senhor e para receber a presença do Senhor na sua casa. E eu tenho certeza que a sua vida já está sendo transformada e continuará sendo mudada, transformada em nome de Jesus ao longo dos dias, dos meses que vão passando, completando. Como Suzana falou aqui, nós temos um sonho para vocês. Um sonho que não acabe hoje, que essa não seja a última noite da nossa história juntos. Mas esse projeto, o Senhor nos deu esse projeto como o início, como o começo, como apenas o ventre daquilo que nós queremos gerar na sua vida através do Senhor. Esse projeto Casa de Paz foi só o momento da gestação. Enquanto você imagina que estava lá na barriga da sua mãe, enquanto você estava sendo gerado por ela. E hoje foi o dia, o culto da paz é o dia que nós marcamos o nascimento, que você nasceu. E agora tem toda uma vida, toda uma caminhada pela frente, que nós queremos convidar você, desafiar você a participar, a viver essa caminhada conosco. No dia 5 desse mês, 5 do próximo mês, no mês de junho, dia 5/6, nós teremos um projeto que se chama Casa de Milagres. Esse que nós apresentamos aqui hoje é Casa de Paz. E está chegando dia 5/6, dia 5 de junho, caindo um domingo, chamado Projeto Casa de Milagres. O que é o Casa de Milagres? É um dia que nós passamos em uma casa, reunido com algumas pessoas, é um ambiente bem familiar, bem miudinho, restrito, não é nada igual a isso daqui, é algo bem familiar, muito próximo. E nós passamos o dia ali conversando acerca de algumas coisas, projetando algumas coisas, sonhando com outras coisas, orando acerca de algumas coisas na nossa vida. E eu posso dizer para você que o nome faz jus ao projeto. E é um dia que nós passamos realmente o dia inteiro em uma casa, onde acontecem milagres em todas as áreas da nossa vida. E eu quero convidar você, desafiar você que participou desse projeto Casa de Paz, a completar, a continuar. O Casa de Milagres, ele sucede, ele vem depois do Casa de Paz. E é para completar realmente, é para fundamentar tudo aquilo que você já viveu no Casa de Paz. Então eu quero desafiar você a participar do Casa de Milagres. Seu Edson e Dona Lúcia, levanta aí, por favor. Roninho e Priscila, levanta lá também, por favor. Esses dois casais aqui, jovens, bonitos, elegantes, eu sou suspeito de falar deles pelo amor que tenho por eles. Eles são os responsáveis por esse projeto chamado Casa de Milagres. Hoje, no final, eles vão estar lá fora, lá no nosso stand, esperando por vocês para fazer a inscrição. Por quê? Não precisa pagar nada para participar desse projeto, não cobra, não temos o intuito de vender, de lucrar com nada.
mas temos o intuito de abençoar a sua vida. Eles vão estar lá no final, esperando você para fazer a sua inscrição. Embora a gente não cobre, mas as vagas são limitadas, porque nós temos números limitados de pessoas que podem participar. E você sabe que o Casa de Paz já foi bênção na sua vida, então o Casa de Milagres vai ser sensacional, revolucionário na sua vida. Procura seu Edson na Lúcia, Roninho e Priscila, lá no final, pode sentar e faça a sua inscrição, não perca esse tempo, essa oportunidade, amém? E para aqueles que não participaram ainda do Casa de Paz, você que nos visita hoje, ficou curioso, quer ter essa paz também na sua casa, na sua vida, e eu quero dizer para você que no dia 7 de julho, como o Emerson anunciou aqui, na primeira semana de julho, começa aí o novo projeto Casa de Paz, mais um projeto que teremos esse ano. Então não perca essa oportunidade. No final você pode procurar a minha esposa, cadê ela? Aí? Tá lá fora, né? Cadê Suzana? Tá lá fora também? Tá lá. Fica em pé aí, Suzana, por favor. Olha lá, a esposa do pastor Marcos. Você que quer participar do projeto Casa de Paz na próxima estação, só procurar aquela moça elegante lá também, bonita, que eu também sou suspeito de falar, que ela vai fazer a sua inscrição, anotar o seu nome e seu telefone para você participar do próximo projeto Casa de Paz em nome de Jesus. Tá bom? Agora olha aqui para mim. Fala assim, acorda escarlata. Que palavrão é esse, né? Escarlata. Acorda escarlata. Esse é o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você. E é um tema muito oportuno, porque tem tudo a ver com esse ambiente que nós estamos vivendo aqui hoje. Tem tudo a ver com o Casa de Paz, com o Casa de Milagres, tem tudo a ver com as nossas famílias, tem tudo a ver com a necessidade que temos aqui hoje e tem tudo a ver com a resposta, com a solução que Deus tem para as nossas vidas, para cada uma das perguntas e para cada uma das necessidades que temos também. Escarlata, para você entender o que significa isso, talvez já tenha uma imagem aqui, diminui só a luz aqui um pouquinho, só para eles conseguirem ver. Quero saudar meu amigo José ali, está aí também, José Onofre, né? A gente sabe que quando nós temos um nome assim, que a gente é chamado em casa, um apelido ou um sobrenome que a gente sempre é chamado, quando se chama por aquele nome, é tranquilo. Mas quando chama pelo primeiro nome é porque o negócio ficou difícil, ficou feio, né? E esses dias eu estava brincando com o Onofre, falando isso, falei, José Onofre, ó, não me deixa na mão. Ele falou, pô, pastor, José não, só me chama de José na hora de apertar, né? Então eu quero saudar José Onofre que está aí com a gente mais uma vez nessa noite. Queridos, acorda escarlata. Agora fica mais fácil você ver. Você vai ver essa imagem, você vai ver esse tema e você vai entender o que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite. Escarlata é o substantivo feminino de escarlate. Então, a palavra escarlata deriva da palavra escarlate. Não explicou muita coisa não, né? Continua com a mesma dúvida. E o que é escarlate? Escarlate é um tecido feito de lã na cor vermelha. Então, um tecido que é fabricado de lã e exatamente na cor vermelha se chama escarlate. E nós vamos falar hoje sobre uma corda, sobre um cordão, um fio. Talvez vai estar assim na sua Bíblia quando você lê. Um cordão, um fio, uma corda que foi feito, fabricado por um pano, por um tecido de lã na cor vermelha. E que transformou a história de uma pessoa e da sua família. Uma pessoa chamada Raabe e a família de Raabe. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, por favor. Josué, lá no capítulo 2. Pode acender aqui de volta, por gentileza. Obrigado. Josué, capítulo 2. Lá no versículo 1. Nós vamos ler um pouco da história que conta sobre essa corda vermelha, essa corda escarlata. Talvez na sua Bíblia esteja o fio escarlata. Josué capítulo 2, versículo 1. Você que nos visita nessa noite, se estiver sem Bíblia, pode dividir, compartilhar com o irmão, com a irmã que vai estar aí do seu lado. Ou se você trouxe, tem dificuldade de encontrar, nós vamos compartilhar com você, vamos te ajudar a encontrar também. Josué capítulo 2, versículo 1. Diz assim. Todos acharam, amém? De Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias. Fala assim, espias. Algumas palavras para você gravar aí. Dizendo, andai e observai a terra de Jericó.
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Fala, prostituta. Isso aí. Cujo nome era Raabe. Muito bem. E pousaram ali, ficaram ali. Então se deu notícias ao rei de Jericó, dizendo: eis que nessa noite vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido esses 2 homens, os espias, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. E havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde foram. E depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, o telhado, o sótão, e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem, organizado lá em cima, no eirado, lá na parte de cima do telhado da sua casa. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem e fossem dormir, foi ela, Raabe, a ter com eles lá em cima, no eirado, no telhado, e disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estão desanimados ou desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram lá do Egito. E também que fizeste aos 2 reis amorreus, de Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Presta atenção agora numa coisa que Raabe falou, que foi determinante, crucial para a sua vida, para a sua história. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e é Deus embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, e eu peço pelo Senhor de vocês, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também vocês usarão de misericórdia comigo, com a casa do meu pai e com todos que moram na casa do meu pai. E vocês me darão um sinal certo, na certeza de que farão isso por mim. De que conservareis a vida do meu pai, a vida da minha mãe, como também a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e como tudo o que nós temos, e de que livrarás a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciar a nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Fala assim: misericórdia, fidelidade. Mais uma vez, misericórdia, fidelidade. Quem precisa disso aí na sua vida? Misericórdia do Senhor e fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Eu também. Então vamos adiante. Ela então fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela residia estava sobre os muros da cidade de Jericó. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não encontrem os perseguidores, e se escondam lá 3 dias, até que eles voltem, e depois vocês podem tomar o caminho e voltar para a casa de vocês. E disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde fizeste descer a nós, e não recolhestes a casa contigo o teu pai, a tua mãe, aos teus irmãos, a toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém puser a mão, encostar um dedo sequer nessas pessoas. Também, se você denunciar a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizemos a você. E disse a ela: segundo as vossas palavras,
assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão vermelho de escarlata na janela. Amém. E foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores procuravam por todo o caminho, porém não acharam. Assim 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a ter com Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda a terra de Jericó em nossas mãos, e todos os seus moradores, porque eles estão desmaiados, apavorados, diante do poder do nosso Deus. Até aqui nós vamos ler. Queridos, nós estamos aqui diante de um ponto muito crucial da história. Um ponto onde o povo está há 40 anos no deserto, saindo do Egito. Talvez pelo menos a novela lá 10 Mandamentos você deve ter visto alguns capítulos, o filme. Então você deve conhecer um pouquinho dessa história do povo que estava lá no Egito, dos hebreus que estavam lá cativos no Egito. E o Senhor então resolveu tirar eles de lá e trazer de volta para a sua terra, de onde eles haviam saído há muito tempo atrás, há mais de 400 anos, em função de uma grande fome que houve lá em Israel, em Jericó, em todas essas cidades na redondeza, e eles precisaram ir buscar comida, e encontraram comida lá no Egito com José. Então permaneceram lá no Egito por muito tempo, 400 anos se passaram, e então o Senhor chama eles de volta para sua casa, para sua terra. E ele sai liderado por Moisés, fazendo essa trajetória, esse caminho, e passam 40 anos no deserto, um percurso que era para fazer em 30, 40 dias, mas desobedeceram, se perderam e ficaram no deserto durante 40 anos. E agora Moisés morreu, Josué assume a liderança desse povo, atravessa o Rio Jordão e está ali no momento decisivo, a qual eles iriam invadir Jericó, destruir essa cidade para poder herdar, assumir, chegar de uma vez por toda na cidade que Deus havia prometido a eles, chamada Canaã. E Canaã ficava atrás de Jericó, então Jericó era o último obstáculo, o último desafio que eles precisavam vencer antes de conseguir alcançar essa promessa na sua vida. Mas antes de invadir essa terra, Josué manda 2 espias, 2 homens, para ir lá olhar a terra e ver como é que eram o exército, os soldados, os caminhos que eles precisavam tomar, toda a logística, homens treinados em guerra. E alguns anos atrás, 40 anos atrás dessa história aqui, Moisés já tinha feito exatamente isso. Parou diante desse lugar, parou na beirada do Rio Jordão, olhou para Jericó e mandou 12 pessoas irem lá espiar a terra. E 12 pessoas foram lá, espiaram aquela terra e voltaram com uma resposta para Moisés. E quando trazem a resposta para Moisés, 10 deles trouxeram uma resposta incrédula, uma resposta dizendo que não acreditavam que aquela era a terra de Deus, tinha um exército forte, uma muralha grande, seria impossível de entrar naquela terra. Mas 2 homens chamados Josué e Caleb, esses 2 homens disseram: essa terra tem gigantes, essa terra tem exército forte, tem muralha, mas é a terra que Deus nos deu, a terra que Deus nos deu está atrás dela, por isso nós precisamos invadir essa terra. Mas Moisés infelizmente deu ouvido aos incrédulos, por isso ficou 40 anos no deserto. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes. Moisés morreu, Josué assume a liderança, e agora ele está de novo diante do mesmo cenário, diante da mesma oportunidade, da mesma circunstância, e manda esses 2 espias ir lá olhar a terra. E quando esses espias vão lá olhar a terra, o exército de Jericó já aparece para tentar reprimir eles, e eles correm e se escondem em uma casa, na casa de uma mulher chamada Raabe. E a Bíblia, a história nos ensina que essa mulher era prostituta, e ela morava ali no limite, na fronteira já da cidade, à beira dos muros da cidade de Jericó. E a casa dela era construída ali mesmo, é um morro, uma montanha, até pode observar um pouquinho aqui na foto. E naquele morro, naquela montanha, ela construiu a sua casa. E aqueles homens se escondem ali na casa daquela mulher chamada Raabe. Então o exército vem, chama na casa dela, fala que quer entrar na sua casa para olhar, e ela fala que os espias tinham ido embora, subido um caminho lá. Então, de repente, os soldados não entram mais na sua casa e vão embora. E depois que essa correria terminou, ela chama os espias e fala assim com eles: eu sei o que Deus tem feito na vida de vocês. Eu tenho ouvido falar, mesmo daqui, da minha casa, eu tenho ouvido falar o que o Senhor tem feito na vida de vocês aí ao longo desses 40 anos, nesse deserto. Eu sei que o Senhor abriu o Mar Vermelho, eu sei que o Senhor secou o Rio Jordão, eu sei que vocês venceram outros reis, outros exércitos fortes.
e eu tenho certeza que não tem saída. A terra de Jericó é de vocês, porque o Deus de vocês é muito poderoso. Ele é Deus lá nos céus, e Ele é Deus aqui na terra. Ele está acima dos céus, e Ele está acima da terra, e Ele está também abaixo, além do nível da terra. E esse Deus de vocês é muito poderoso, e eu tenho certeza que não tem outro jeito. Mas presta atenção em uma coisa: eu usei de misericórdia com vocês, mas agora eu preciso da misericórdia de vocês e da fidelidade de vocês com a minha vida. Porque eu não deixei que o exército entrasse aqui, encontrasse vocês e matasse vocês. Mas eu sei que vocês vão invadir essa cidade e vão destruir ela. E pessoas, famílias vão morrer nessa crise, nessa guerra que será instalada na nossa cidade, no nosso país. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês: que vocês tenham misericórdia, que vocês tenham fidelidade, e use da mesma misericórdia que eu usei com vocês, e livre a minha vida, do meu pai, da minha mãe e de toda a minha família. Então aqueles homens assumiram esse compromisso com Raabe e falou para ela: você vai fazer o seguinte, você vai ficar com todo mundo dentro de casa, vai amarrar esse cordão, essa corda vermelha aí de escarlate na sua janela, e eu vou avisar o pessoal lá que é para invadir a cidade, quebrar tudo, matar tudo, acabar com tudo. Mas uma casa que tiver esse cordão vermelho pendurado, ninguém encosta um dedo sequer, porque é o sinal da nossa aliança, do nosso compromisso com você, com a sua casa e com a sua família. E assim aconteceu. O exército de Josué invadiu Jericó, derrubou a muralha, invadiram a cidade, destruíram o exército, destruíram casas, a aldeia, tacaram fogo e fizeram realmente uma grande guerra, uma grande batalha, e venceram, prevaleceram aquela guerra, aquela batalha. Mas, conforme havia sido assumido o compromisso, Raabe e a sua família foi livrada dessa grande crise, dessa grande tragédia, foi livrada dessa grande guerra, dessa grande luta que se instalou lá em Jericó, em Israel naquele tempo. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente está num ponto crucial da história. E esse ponto parece muito com os dias que nós temos vivido. Existe uma guerra instalada lá fora, existe uma crise instalada lá fora. E a ordem para essas pessoas que têm regido essa guerra, não em pessoas em termos carnais físicos, mas os principados e as potestades que têm regido essas guerras lá fora, a ordem é que não poupe ninguém, que mate todo mundo. A ordem é que não poupe as famílias, que não poupem aqueles que são bons, os que são maus, não poupe nada. A questão é que a violência, a desgraça, as tragédias, a doença, o desemprego, a fome, a questão é que tudo isso tem vindo com uma força avassaladora para acabar com tudo, para destruir tudo. Mas Raabe entendeu que existia um Deus acima dos céus e acima da terra, que podia livrar a sua vida e a sua família. Então resolveu fazer uma aliança com esse Deus, assumir um compromisso com esse Deus. De um lado nós vemos Jericó e o exército poderoso que Jericó tinha e a muralha forte que Jericó tinha. Mas de outro nós vemos Josué com um exército também forte que ele tinha. Mas não na força do exército estava a vitória desse povo, mas estava nas promessas de Deus e no testemunho do que as pessoas estavam vendo eles fazerem. Por isso que Jericó estava apavorado, porque sabia que tinha testemunhos, que Deus estava honrando esse povo. E eu posso dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Pessoas têm visto também as nossas vidas, a vida daqueles, não de quem está na igreja não, querido, mas de quem tem seguido a Jesus, de quem tem crido no Senhor, quem tem obedecido e temido a Deus. Pessoas têm visto testemunhos nas nossas vidas, que mesmo em tempos de crise, nós não temos sido abalados. A nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho não tem sido abalados, mesmo em tempo de guerra e de crise. E as pessoas estão correndo para esses lugares, correndo para a presença de Deus, para as igrejas, buscando essa resposta. E pessoas têm feito essa aliança também. Se você já fez essa aliança, eu louvo a Deus pela sua vida. Se você ainda não fez, essa é a noite que Deus reservou. Essa é a noite que Deus preparou para você tomar uma decisão. Como o irmão Demétrio falou aqui, já passou muito tempo. Está na hora de amarrar a corda vermelha na sua casa. Está na hora de colocar um sinal lá que vai determinar que nenhuma crise, nenhuma praga, nenhuma desgraça poderá entrar na sua casa e destruir a sua vida e a sua família. Esse é o sinal que Deus quer para as nossas vidas. Sabe, queridos, eu não quero usar os próximos minutos agora para falar da guerra, mas não.
Mas eu quero falar de Raabe do ponto de vista de Raabe diante de toda essa situação. Como falei para vocês, Raabe era uma prostituta, como chamava no Antigo Testamento, uma meretriz, que morava lá na cidade de Jericó. Mas surge uma oportunidade, fala assim, oportunidade. E diante dessa oportunidade, essa mulher chamada Raabe toma uma decisão, fala decisão. E essa decisão provoca uma revolução na sua vida, na sua história e na sua família. Fala revolução. Romanos 5:5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa foi a realidade dessa mulher chamada Raabe, uma prostituta que vivia à margem da cidade, uma mulher desprezada pela sociedade, pelo cotidiano, não só naquela época como hoje também. Se a prostituição hoje já é desprezada, e com razão, porque agride ao Senhor, agride os princípios, os valores que o Senhor tem para as nossas vidas. Imagine numa sociedade naquela época, uma mulher desprezada, uma mulher sem oportunidade na sua vida, uma mulher que estava à margem da sociedade, mas surge uma oportunidade diante dela, e ela toma uma decisão que revoluciona a sua vida. E de repente a oportunidade de Deus chega na vida dela, na casa dela. Ela mesmo sem merecer, a oportunidade de Deus, a misericórdia de Deus chegou na casa dela. E eu quero dizer isso para você também, meu irmão e minha irmã. Talvez você pense que você não mereça a misericórdia, a graça, o amor, o livramento, a provisão do Senhor sobre a sua vida. Mas creia que o Senhor traz graça sobre a sua vida. Como o apóstolo Paulo falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa mulher tinha um passado horrível, mas a questão é que ela tomou uma decisão no presente e transformou o seu futuro, transformou a sua história, transformou o seu destino. E hoje também, você também pode fazer uma escolha na sua vida que pode transformar a sua história, pode transformar o seu destino e revolucionar a sua vida. Porque aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Talvez a sua vida, talvez a sua casa, talvez os lugares que você frequente, até lá no seu trabalho, seja um lugar onde pecado seja cometido, iniquidade, prostituição e tantas outras coisas mais, querido. Mas tem uma promessa sobre as nossas vidas que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu tenho certeza que através de você, a graça de Deus vai inundar esses lugares, vai transbordar esses lugares e alcançar a vida dessas pessoas. Mas é necessário você fazer como Raabe, tomar essa graça sobre a sua vida hoje, nessa noite. Fala assim, eu preciso prender, amarrar a corda vermelha na minha casa. Você concorda com isso mesmo? É sério, é verdade? Levanta sua mão, quem concorda com isso. Nós precisamos, querido. A corda vermelha era o sinal, fala assim, sinal do livramento, meu irmão, da misericórdia de Deus para com aquela mulher e com aquela família. Vinha ali um tempo de guerra, onde todo mundo morreria, onde pessoas seriam fuziladas diante daquela guerra sangrenta. Mas Deus deu a graça de livrar, trazer o livramento, a misericórdia sobre aquela família. Saiba que se você amarrar o cordão, a corda vermelha na sua casa, Deus também quer livrar a sua vida e aqueles que estiverem dentro da sua casa, debaixo dessa aliança. Em tempos de tensão, de guerra, de crise, Raabe não pensou duas vezes. Ela tomou uma decisão. Reconheceu que precisava amarrar essa corda e amarrou, prendeu essa corda vermelha na sua casa. E o que é amarrar a corda? Talvez você esteja me perguntando. Então vou ter que sair daqui e comprar um barbante, uma linha, alguma coisa vermelha, ou pintar de vermelho e amarrá-la na janela de casa. Isso é uma simpatia que a gente vai fazer? Não, querido. Se você quiser até fazer fisicamente, você pode fazer, não te proíbo não, como um ato profético. Mas agora a questão não está na questão física. A questão aqui, amarrar a corda vermelha, quer dizer você ensinar para a sua família os valores e os princípios de Cristo. É você testemunhar acerca do amor de Deus na sua casa. É você orar dentro da sua casa. É você adorar ao Senhor dentro da sua casa. É você levar a fé para dentro da sua casa. Estabelecer lá os princípios e valores de Deus. Levar a presença de Deus, de Jesus, para dentro da sua casa. Isso é amarrar a corda vermelha na sua casa. Permitir que o Senhor, que Deus, que Jesus entre na sua casa e estabelecer ali a morada do Senhor na sua casa. Mas como? Ensinando a sua família, ensinando a palavra para a sua família, ensinando a história para a sua família, mas não só na teoria, com a prática, meu irmão e minha irmã.
ensinar na prática, praticar para a sua família ver você vivendo, caminhando nessa realidade. E cumprir também, fazer a mesma coisa que você está fazendo. Meu irmão e minha irmã, chegou o tempo de amarrar a corda vermelha na sua casa. Chegou o tempo dos pais e das mães ensinarem para as crianças dentro de casa. Ensinar acerca da verdade, ensinar acerca do amor, ensinar acerca do compromisso, do respeito. Esse não é um compromisso da igreja, a igreja não é obrigada a ensinar o seu filho. Esse não é um compromisso do município, do estado, nem do governo federal. Os professores não têm que ensinar o seu filho e a sua filha, meu irmão e minha irmã. A função, o compromisso de ensinar as crianças é do seu pai e da sua mãe. Por isso você assuma a sua responsabilidade e amarre a corda vermelha na sua casa. Quem precisa educar e ensinar os seus filhos é você. Acerca do complemento, português, matemática, história e tantas outras coisas, a escola vai nos auxiliar. Tantas outras coisas também que talvez você não saiba, não consiga. A igreja vai auxiliar, mas a responsabilidade é sua. Os maridos ensinarem na sua casa para suas esposas, as esposas ensinarem também aos maridos e todos juntos ensinarem aos filhos e assim multiplicar. Continuar essa realidade que nós estamos vivendo aqui hoje, uma vez por semana. Os discípulos da paz iam lá na casa dos filhos da paz e pregavam lá na casa deles, oravam uma vez por semana, conversavam sobre a palavra. Chegou a hora de você estabelecer isso na sua casa. Faça um culto pelo menos semanal dentro da sua casa. Amarre a corda vermelha, estabeleça os princípios de Cristo dentro da sua casa. Chegue a crise que chegar lá fora, a sua casa não será atingida, pois terá uma aliança na sua casa, terá uma aliança na sua vida e na sua família. Essa mulher, ela amarrou a corda vermelha. Ela tomou a decisão. Os judeus, por exemplo, eu tomo eles como exemplo porque são referência de prosperidade. Um dos maiores índices de divórcio do mundo está no meio deles. E um dos menores índices de violência também entre eles está no meio deles. Por quê, vocês sabem? Porque os judeus, eles não deixam o compromisso de ensinar os filhos para a escola, para a igreja e para a sociedade. Os judeus ensinam, os judeus educam, os judeus eles mentoriam os seus filhos. São os judeus que têm a responsabilidade de transmitir os princípios e os valores para a vida dos seus filhos. Mas nós temos vivido em uma sociedade onde o valor do pai e da mãe foi substituído por um provedor, por um patrocinador. Os pais hoje na sociedade que nós vivemos, no Brasil, têm sido um mero provedor, um mero patrocinador, que a maior preocupação é trabalhar para conseguir dinheiro para colocar dentro de casa. E a custo disso, muitas das vezes, a responsabilidade de educar, de ensinar, tem sido transferida para outras pessoas, que não fazem com excelência, que não cumprem muitas das vezes com excelência essa missão. E a partir daí já não tem mais volta. É formado um caráter, é impresso um caráter nas crianças, nos filhos, que vão ser colocados, despejados na sociedade que nós vivemos hoje aí, meu irmão e minha irmã. Então nós precisamos entender a responsabilidade de ensinar, mentorear, educar é nossa. Amarre a corda vermelha na sua casa. Tome uma decisão, tome uma atitude, amarre essa corda vermelha. A corda vermelha aponta para o sangue de Jesus. Lá na história que eu falei para vocês, quando a gente falou sobre o Egito e o povo que estava saindo do Egito, a última praga, 10 pragas alcançaram eles. A última praga foi a morte de todo o primogênito, primeiro filho das pessoas que moravam no Egito. Mas Deus falou para Moisés, para matarem um cordeiro, fazer uma ceia, um jantar, e apanhar o sangue daquele cordeiro e passar na porta. E aquele seria o sinal, quem tivesse aquele sangue na porta, não morreria o seu filho dentro da sua casa. E essa foi a verdade, o primogênito não morreu. O anjo da morte passou sobre o Egito, e aquelas crianças foram livradas. Meu irmão e minha irmã, o sangue daquele cordeiro aponta para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aquela corda vermelha, aquele cordão vermelho ali, aponta para o sangue de Jesus que foi escorrido, que escorreu também na cruz do Calvário. E nós precisamos levar Jesus para dentro das nossas casas. Precisamos levar a realidade do Senhor, a presença do Senhor para dentro da nossa casa e ficar riscado, ficar marcado no nosso lar, que ali Jesus mora e reina e governa as nossas vidas e os nossos lares. E não terá nenhuma crise, nenhuma desgraça, tragédia que alcançará as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, a corda vermelha é sinal de misericórdia. Fala misericórdia. Fala amor. Fala livramento. Fala graça.
salvação. Você precisa de todas essas coisas. Mas se você for muito soberbo, muito nariz em pé, pelo menos de uma coisa aí você vai precisar. Mas eu careço de todas essas coisas, você carece de todas essas coisas. E só tem uma forma de fazer isso: amarrar a corda vermelha na nossa casa. E presta atenção, se você amarrar, todos que estiverem debaixo dessa aliança vão ser beneficiados. Raabe tomou uma decisão e alcançou o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, alcançou todos aqueles que estavam debaixo dessa aliança. Tome essa decisão nessa noite, meu irmão e minha irmã. A corda vermelha mudou o futuro, mudou o destino de Raabe. E eu tenho certeza que pode mudar o seu também. Mesmo que seu histórico, o seu passado seja ruim, seja complicado, mas Deus pode mudar o seu futuro hoje, aqui no presente. Essa mulher, ela estava presa às cordas do pecado, às cordas da prostituição, da imoralidade. Mas chegou a presença do Senhor na casa dela. E ela se desamarrou, se desprendeu dessas cordas. E se prendeu na corda vermelha que aponta para o sangue de Jesus Cristo. E é isso que você precisa fazer. Eu não sei qual a corda que tem te prendido hoje. Eu não sei o que tem impedido você de tomar uma decisão, de caminhar mais perto de Cristo, de ter a presença de Deus na sua vida. Mas desamarre essa corda hoje, desate essa corda hoje na sua vida. Tome essa decisão, se livre disso hoje. E se prenda ao sangue de Jesus, na corda vermelha que é a presença do Senhor sobre as nossas vidas, querido. E eu quero dizer para vocês que essa decisão que Raabe tomou não mudou só a vida dela, não. Revolucionou a vida de todo mundo que estava junto com ela e de pessoas que não tinham nem nascido ainda, que estavam por vir. Existe um livro chamado Talmud. Esse livro, ele é um livro também judaico. E ele conta algumas histórias e algumas tradições judaicas, tradições até ligadas às histórias que a gente conhece. E lá no Talmud diz que Raabe, ela se apaixonou por uma pessoa e casou com essa pessoa. E essa pessoa, lembra que foram 2 espias na casa de Raabe. E um desses espias, diz lá o Talmud, que era um príncipe lá de Judá. Um homem rico, famoso, lá da cidade de Judá. E esse homem se apaixonou por Raabe. E depois que acabou essa guerra, essa confusão,